Deixa o Jonathan falar, que Sim. levantou a mão. Só antes que você fale, Jonas, quem quiser pode falar comigo que eu passo o primeiro capítulo da minha dissertação, não tem problema nenhum. Aí lá eu estou explicando tintim por tintim o meu raciocínio, né? Porque aqui eu não sou bom com apresentações, nunca fui. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar melhor. Minhas apresentações são sempre ruins. Na verdade, eu queria entender melhor como foi o seu método, né, e a metodologia no geral da sua pesquisa. Então, peço que você me envie, né, eu fiquei interessado na sua apresentação e no que você escreveu. Também preciso perguntar se o que você está procurando para a sua pesquisa seria um conhecimento seguro, na verdade, ou algo mais concreto, ontologicamente falando. Porque, pelo que me parece, você toma um partido, uma posição oposta à minha, né? Eu acabo defendendo uma universidade do ser, no caso do Mário Ferreira dos Santos e a escolástica no geral, mas você parece que quer separar os dois conceitos e as características de cada um. É isso mesmo que você está querendo fazer? Ou tem uma explicação mais elaborada do que o que você apresentou? Jonatas, primeiro, vamos conversar depois, porque eu tenho muito interesse no Mário Ferreira também. Eu queria conhecer mais o trabalho dele. É muito interessante. Em segundo lugar, estava querendo saber sobre como é que eu entendo a questão da universidade do ser. Sim, isso. E por que você quer separar a existência do ser? Olha, é porque me parece que, assumindo a universidade do ser, nós caímos em certas situações embaraçosas, filosoficamente falando. Né? Quando nós temos que falar sobre coisas que não existem. Pode não ter ficado claro isso, mas quando nós falamos quando nós falamos de coisas que não existem, elas não perdem sentido só porque a gente acredita que elas são vazias, né? Eu posso falar do Batman do jeito que eu quiser. Batman é isso. Mas a gente precisa explicar filosoficamente como a referência aos não existentes se dá, por que é possível fazer essa referência e como lidar com casos onde essa referência nos compromete com conceitos contraditórios ou impossíveis. Aliás, falando em impossível, pode falar de várias maneiras diferentes de impossibilidade. E me parece que assumir a universidade do ser, entre ser e existência, dizer que tudo existe, tudo que existe, é problemático nesse sentido. Por exemplo, digamos que você, já que você citou os escolásticos e Mário Ferreira, digamos que você seja cristão, por exemplo. Eu estou falando aqui do ponto de vista meramente intelectual. Se Deus existe, não parece ser plausível assumir que ele existe da mesma maneira que nós. Porque ele não coparticipa da realidade com nós. Então, falar em existência, nesse sentido, perde a claridade conceitual, perde então ele existe de uma maneira diferente. Por que não separar essas coisas primordialmente e dizer, olha, se Deus é, Deus não existe, porque ele não está localizado espaço-temporalmente, e aí Deus é a origem de todas as coisas, né? Lembrando daquele primeiro slide sobre o Leibniz, né? Sobre o que é, sobre por que há algo e não nada, né? Então isso cria problemas de ordem conceitual sérios, eu acho.
que nos colocam em uma posição de ter que manejar os conceitos e criar explicações, criar epiciclos sobre epiciclos conceituais que tornem a nossa... que dê sentido. Quando você dar um passo para trás e questionar esses pressupostos, pode ser mais proveitoso do que tentar adequar esse sistema já existente de uma maneira que torne ele cada vez mais complexo, né? Qual é a questão da Revolução Copernicana em Kant? Né? É justamente ele está tentando fazer isso, né? Já que você falou, né, de um conhecimento certo, né? Lembrando do Kant, né? Então isso não é algo inteiramente que não é algo que eu desenvolvi inteiramente no meu trabalho, mas me parece mais simples, filosoficamente falando, separar ser de existência. Deixa eu... Só um momento, Danilo. Ainda que, como o Francesco deixa explícito, mesmo assumindo somente as questões de existência, parece que há complicações extras que parecem tornar a própria questão da existência algo que não tem um sentido só, ainda que seja uma coisa só, separando universalidade de unicidade nesse sentido. Isso cria complicações extras para as assunções, né? Porque até na maneira como o Francesco coloca a questão de existência, todas essas coisas sobre as quais ele colocou chama, uma célula, entidades quânticas, etc., todas essas coisas estão expostas temporalmente localizadas, de alguma maneira. Ainda que suas características sejam que parecem fundamentais, sejam diferenciadas. Mas quando está falando de Deus, ele não está espaço-temporalmente localizado. Então, parece que a gente está considerando uma outra coisa que se torna... que precisa ser explicado nesse sentido. Mas nem quando a gente pensa em conjuntos, os conjuntos também não estão espaço-temporalmente localizados. E até o próprio Quine aceita a existência de conjuntos. Né? Quine aceita objetos abstratos matemáticos, porque eles são essenciais para as nossas melhores teorias científicas. Ou seja, parece que é uma contradição propriamente na própria teoria do Quine, né, nesse sentido. É uma contradição patente. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria dizer essa coisa aqui. Um comentário sobre a última asserção do Pedro. O Quine aceita os conjuntos porque respeitam todas as entidades abstratas só quando respeitam o critério de identidade. Ok? Por exemplo, ele não aceita todas as entidades que ele chama intencionais, ok? Conceitos, ok? Ou seja, por exemplo, a quantificação da segunda ordem, por ele, dado que os objetos da segunda ordem não respeitam o critério de identidade, eles não têm dignidade de existência, então deveriam ser eliminados, e a nossa linguagem deveria, para construir teorias filosóficas, mas científicas também, deve ser restrito. Só uma coisa, Francisco. Quantificação de segunda ordem, salvo engano, é porque eu não estudei lógica de segunda ordem ainda, mas quantificação de segunda ordem é quando você quantifica sobre predicados, não é isso? Variáveis predicativas, sim. Ou seja, sobre conjuntos de indivíduos do domínio da primeira ordem. Então, esses devem ser eliminados, por exemplo, porque não respeitam o critério de identidade, porque são entidades incomensuráveis, são não numeráveis, do ponto de vista conjuntista, então põem grandes problemas, devem ser eliminados. Isso vale por todos os conceitos para ele, que não podem ser regimentados
de uma forma, em uma linguagem da primeira ordem. A ciência também deve ser regimentada numa linguagem da primeira ordem. Senão perde todo o sentido. O nosso critério de referência perde sentido, a nossa capacidade de individuar, ou seja, de falar de objetos, perde sentido. Por que é importante objetos? Porque, embora não sejam espaço-temporais, podem ser localizados, tanto que individuados, em princípio, em tese, porque são objetos. Então, não faz muita diferença que sejam objetos abstratos ou concretos. A questão da espaço-temporalidade é totalmente ilusória, in un certo sentido, não é um critério muito relevante. Tampouco foi relevante depois do problemas quantísticos, onde você tem partículas idênticas que são temporalmente tão distantes que tampouco poderiam ser conectados da forma que são conectados através de sinais luminosos, por exemplo. Então, o problema é entender, ou seja, é entender que a questão do Quine é como eu, em princípio, posso usar a linguagem da forma que seja, de alguma maneira, ligado à possibilidade concreta de individuar. Que a possibilidade concreta de individuar seja espaço-temporal e a possibilidade abstrata de individuar seja não espaço-temporal, não faz diferença nenhuma, porque aquela concreta espaço-temporal depende da possibilidade de ter um critério de identidade. Depende fortemente disso. Então, o princípio de identidade dos indiscerníveis é usualmente utilizado exatamente como critério que diz, que fala, bom, aqui nessa nossa teoria entra só aquilo que respeita esse princípio, tudo aquilo que não respeita está fora. Assim formamos o nosso modelo da realidade, ok? Depois, a distinção entre concretos e não concretos pode ser secundária e tanto faz, entendeu? Então, já temos, por exemplo, a distinção entre ser, digamos assim, possível e um ser concreto, ou seja, uma existência concreta. Já temos, ok? Eu lembro de uma aula com o falecido professor Giovanni, aqui da FPB, que ele conta uma anedota. Ele diz assim, chega um professor de matemática lá no departamento de filosofia, não sei quem, ele nunca disse o nome, e pedem a ele, eu acho que era de matemática, mas tinha um pezinho de filosofia também, enfim. Não era o Garibaldi, isso eu sei. E pedem para ele falar sobre os fundamentos da teoria de conjuntos. No que ele responde, teria respondido, supostamente, qual delas? Né? Existe um artigo, eu esqueci meu nome, onde o autor ele vai colocar da seguinte maneira, um artigo importante em filosofia da matemática, ele vai colocar da seguinte maneira, há uma maneira de descrever duas teorias de conjunto, de duas maneiras diferentes, de maneira que elas sejam, que elas dão conta de todos os postulados da filosofia, da teoria do conjunto, mas que mesmo assim, entre elas são contraditórias. Felizmente eu perdi essa referência agora na minha memória. Sim, tudo bem. Aí eu poderia questionar o Quine qual é a... Eita, deixa eu ver. Não, mas sim, isso é claro, mas não são contraditórios no sentido que no fragmento da teoria que fala sobre os conjuntos da teoria minimal, por exemplo, que é a teoria Zermelo-Frank da primeira ordem, etc., elas condividem tudo. Entendeu? São contradições no sentido que há teorias, por exemplo, da segunda ordem, há teorias construídas admitindo classes, etc., ou seja, um outro domínio de objetos, que é um segundo domínio de objetos, que é aquela minimal, digamos assim, padrão, standard, não admite. Mas não no sentido que existem objetos dentro de teorias conjuntos que dentro da teoria minimal que não existem em outras. Ok? Está falando da mesma ou seja, se preserva, mesmas coisas, né? Se preserva a capacidade, o poder
o dominio da teoria minimal se preserva de alguma forma, senão não são teoria dos conjuntos, temos que usar conjunto de um tipo, conjunto de outro, cioè, temos que distinguir, senão fazemos uma questão semântica, não é uma questão de domínio. Ok? O problema não é esse aqui. O problema é que, sobretudo aquilo que é o conjunto de forma standard, tem que respeitar o princípio da individuação, que é o princípio da extensionalidade. Então, por exemplo, é verdade quanto falava Danilo antes sobre a ideia que o Frege non Nietzsche, a ideia que o sentido é determinado pela referência, mas por Quine é fortemente determinado. Eu não sei se isso é bem exato. Agora que você está falando isso, em Zermelo Fraenkel, salvo engano, e faz alguns anos que eu não estudo teoria de conjuntos, mas salvo engano, você começa para definir. Não, isso sim, é isso mesmo. Para você definir, por exemplo, os números naturais, você começa com um conjunto vazio. Sim, mas isso não tem nada a ver. O conjunto vazio é único, é respeito ao princípio da extensionalidade. O problema não é isso. Há várias maneiras de definir os números naturais. O problema é como a teoria é construída. Pode ser o conjunto vazio, pode ser outros elementos. Não é essa a questão. A questão é que quando você olha aos axiomas, todos os axiomas respeitam o princípio da excepcionalidade. Ok? Quando você tem conjuntos que não respeitam, porque precisa morfismos, etc., você vai um pouco além, mas o conjunto básico, todo respeita a extensionalidade. Ok? Ou seja, os conjuntos são únicos. Se são equivalentes, se eles têm os mesmos elementos, são idênticos. Esse é o ponto. E o princípio da extensionalidade é o equivalente conjuntista do princípio da identidade dos indiscerníveis. Ok? Não é o mesmo exato, porque é fazer algumas mudanças, mas é a mesma coisa. Mas isso estabelece que quando você fala de existência, você está falando mesmo que você está falando em isomorfismo nesse sentido, né? Sim, a identidade é um caso particular de isomorfismo. Sim. Certo. Tudo bem, interessante. Eu não... Então, a questão é que quando você tem uma teoria que usa esses princípios, a existência, quando você quantifica, não é um caso que no teoria de conjuntos os primeiros axiomas são todos existenciais. Todos postulam a existência de específicos particulares conjuntos. O conjunto, como se chama, do união, o conjunto vazio, o conjunto potência, o conjunto infinito, o contínuo, ou seja, que não existe um conjunto infinito intermédio entre, etc, etc. Mas são todos axiomas existenciais. Esse é o modelo que o Quine tem na cabeça. Então, só para deixar clara essa questão, no Quine, então, o princípio de a questão da identidade é mais fundamental do que o princípio de localização, no sentido de localização espaço-temporal, e ele define a existência nesses termos de identificação. Sim. Exatamente, o modelo é exatamente isso, me parece assim, né, Danilo? Que quando ele fala que é algo que existe é porque respeita a identidade. A identidade é um critério claro de identidade, é exatamente essa a questão. E eu acho que a questão da localização espaço-temporal é um critério de identidade para objetos concretos. Né? Então... Sim, é uma variante. Ou seja, onde as propriedades são definidas como propriedade espaço-temporal. Se existe algo nesse lugar, nesse tempo, aqui e ora, existe un'altra cosa, supostamente nesse aqui e ora, com essas propriedades espaço-temporais, então, que são as mesmas, então são idênticos. Mas é uma restrição sobre as propriedades, não é uma questão sobre o princípio em si.
Você, no princípio de identidade dos indiscerníveis, pode assumir qualquer propriedade que seja aquela caracterizante. Tanto que tem um grande debate sobre qual vamos excluir, qual vamos incluir, exatamente por causas empíricas, por causas devido à teoria quantística, etc, etc. Mas pouco se pergunta sobre o problema da identidade em si. O grande problema aqui é o problema da identidade, se a existência é ligada à identidade. Se você tem uma única identidade, como é usual, então você tem um princípio unívoco. Se você tem uma hierarquia de identidades, que é muito problemático construir, sobretudo, de fato, é impossível construí-la dentro de teorias dos conjuntos ou objetualistas, você pode ter camadas diferentes, mas outro problema é como se conectam essas camadas. Ou seja, sempre há o risco de assumir hipótese ad hoc para poder permitir a conexão entre os níveis. Um exemplo de problemas que são postulações ad hoc é, por exemplo, a questão de Meinong. Claro que ele distingue entre ser e existência, ok? O problema é quando você aplica. Você não tem um critério para aplicar exatamente essa distinção entre o que é e o que existe de fato. Assim que fica pouco problemático falar sobre coisas inexistentes. O problema é isso, que a lógica não te dá essa informação, esse critério. A linguagem não te dá esse critério. E o risco é que sempre, cada vez que você precisa, vai introduzir uma pressuposição implícita, ou pode explicitá-la, mas que vira então uma hipótese ad hoc sobre como você aceita de aplicar uma existência em lugar da outra, ou a outra em lugar da primeira, a esse tipo de variável, a esse tipo de objeto, a esse tipo de variável que se aplica, ao qual se aplica uma determinada propriedade. No que eu entendo, mais ou menos, meu entendimento é claramente limitado com relação a isso, a teoria do Quine, de certa maneira, e com certos ajustes, poderia ser entendido como um subconjunto ou uma parte da teoria do Meinong, incluindo todas essas questões. Claro, as pressuposições são diferentes, mas, de certa maneira, o Meinong também dá conta de separar, por exemplo, o que são coisas concretas e o que são coisas não concretas. Ele coloca essas duas coisas como coisas existentes. Ele coloca objetos... Tem uma tabelinha aqui que faz. Ele coloca o objeto concreto, espaço temporalmente localizado, como existente. Aí ele coloca os conceitos do objeto, né? Se você separa, por exemplo, o meu mouse ele é preto. Aí a pretidão do mouse se torna algo existente. A pretidão específica, né, o que o Duns Scotus, se alguém não vai falar como cuididade, ela se torna um objeto existente, não concreto, né? Enfim, ele comporta essas categorias também. Mas isso é uma avenida de investigação que eu ainda tenho que fazer, porque eu não tenho acesso aos textos de alemão. Eu tenho uma parte dos textos do Meinong, posteriores à teoria dos objetos, que estão em alemão e eu não tenho acesso, porque eu não sei ler em alemão. Mas é uma questão interessante. Agora que você me falou, me deu essa ideia que eu poderia investigar também. Talvez Hay un monte de literatura em inglês, não precisa necessariamente... Não, mas não tem a tradução. Desses textos em específico, um de 1912 e outro de 1917, eu acho. Enfim, pouco antes de ele morrer. Não, 1907 e 1912. Tem dois textos dele que estão em alemão e não tem tradução em inglês, infelizmente. A tradução em inglês que tem dele é do Roderick Chisholm,
que aí ele está incluindo também texto de Twardowski, etc. Um pessoal que era contemporâneo do Maynard, estava trabalhando sobre questões parecidas também, uma coletânea. Mas, enfim, é uma ideia interessante para investigar. Eu não havia pensado por esse lado, o que demonstra que eu ainda tenho muito arroz com feijão para fazer na minha dissertação. Muito obrigado, Francisco. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, né? A gente se encontra na próxima. Valeu, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau.